personas, eu sou Fagneriana e entro em qualquer show porque tem 2 entradas gratuitas na minha testa. Fala, galerinha! Eu sou Giló. Hoje eu tô mais doido que feito do Rodrigo Faro. Ele gosta. Oi, gente, meu nome é Ana. E nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqui jaz a Princesa Beleza. Ela era tão bonita, mas morreu de calvície. Porcaria! Dentre nós, você que carrega a experiência de viver isso, vê-lo passar-se a não ter, porém ainda tem. Como é essa vida de calvo? Entendeu ainda? Hoje a gente vai falar sobre a famosa, a temida por muitos, a calvície, né? Pra quem não sabe, a calvície é uma alopécia, né? Olha, o termo alopécia provém do grego alopexia, ou alopex, ou raposa. Através Tá certo. É raposa? Sim. A raposa apresenta com frequência queda de pelos como fenômeno natural. Então a alopécia nada mais é do que a queda de pelos. Pelos, seja pelos corporais, mas é a queda de pelos. Por isso que a calvície é uma alopécia, mas nem toda alopécia é uma calvície. Nos diga, uma alopécia, existe só um tipo de alopécia ou existem mais tipos de alopécia? Existem vários tipos de alopécia, querido Fagner. Existem vários tipos de alopécia. Alopecia que é causada por fatores hormonais ou genéticos e a alopecia que é causada por fatores autoimunes. A alopecia androgenética, que é aquela causada por fatores genéticos ou fatores hormonais, ela está muito ligada ao hormônio masculino conhecido como testosterona, né? Apesar de testosterona também ser produzida pelas mulheres, sabe disso? Né, mas não é uma quantidade o suficiente, né, pra causar tanto problema. Sim, exatamente. Mas, por exemplo... Tipo, eu nunca vi uma mulher com problema na próstata. Mas eu nunca vi. Mas é que mulher nem próstata tem, né? Pra você ver Depende também. como... Não, tô falando... Não, ó, tá, vamos lá. Fala, manda. Além da alopecia androgenética, também existe a alopecia Areata. Vocês estão falando da androgenética, eu vou ter que puxar o negócio pro meu lado, vou ter que puxar o barco pro meu lado. Porque vocês, homens no geral, vocês vão ter uma porcentagem de chance muito maior. Quebra tudo. Vai, quebra. Vocês vão ter uma probabilidade muito maior de desenvolver calvície do que qualquer mulher, né? Então, assim... Qualquer não, porque isso tá relativo também. Mas no geral. Então, né, vocês são meio debilitados nessa questão. E você sabe por quê, Giló? Você não sabe por quê. Eu não sei por quê. Você não sabe por quê? Então eu vou ter que estar te ensinando, tá bom, Giló? Basicamente, é que ela depende de vários fatores, né? Ela não tem a ver só com cromossomo sexual, tem a ver com vários tipos de cromossomo. Mas uma das causas da calvície, ela é uma herança influenciada pelo sexo. Ela vai estar ligada no cromossomo X. E nós, mulheres, para expressarmos esse gene, a gente tem que ter uma dupla dose do X dominante. Ou seja, a gente precisa ter Xão. Enquanto vocês, basta um Xão que vocês já vão soltar, já vão expressar. Então, vocês precisam de uma dose simples para estar expressando calvície, enquanto a mulher ela precisa de uma dose dupla. Não é recessivo? Não, ele é dominante, só que ele é dominante em relação à testosterona. Esse também é um fator que, como homem, ele tem uma quantidade de testosterona muito maior e ele é dominante sobre a testosterona, a presença desse único gene já vai ser capaz de se expressar em vocês. Enquanto a gente precisa de um duplo gene, temos uma capacidade menor de produção de testosterona. Pensa que loucura, né? Pensa que a tua calvície pode ter vindo da tua mãe. Exatamente. Ai, calma, tem uma depressãozinha aqui. Realmente, é uma grande depressão, se você for ver bem, né? É uma depressão, assim, que gera é uma queda, assim. Pra mim foi uma queda, né? Eu diria
uma quantidade muito baixa. Eu, sei lá, tava por um fio, assim, sabe, dele. Então, além da alopecia androgenética, que é causada por fatores hormonais e com fatores genéticos, existe também a alopecia aerata, autoimunes ou emocionais, que são aquelas pessoas que se estressam, acabam tendo perda de cabelo, mas assim que passa esse fator estressante, se for no caso do emocional, ela vai acabar cabelo normalmente, né? Ela é conhecida como pelada. Pelada? Tá aí, Conhecida ó. como pelada. Tá ali, Beleza. Tá ali, estudou bem, né? Estudou bem, né, Faca? Então, a gente pode dizer que um careca é um pelado? Sim, Se ele tivesse em roupa. Não. ele é pelado da cabeça. Então, isso é um careca, mas um cara que tem uma alopecia, então ele é um pelado. É, pelado, não tem pelos. Sim. O Barney, se ele tivesse alopecia, ele seria um cara peladão, peladão? Sim. O cara Se um peladão, careca- peladão. Se um careca anda sem touca, sem boné, sem afins, ele tá cometendo um atentado ao pudor? Porque ele tá pelado. Quais mais a gente pode chamar de alopecia? Porque não deve ser só por genética ou, Por fator emocional e autoimune. ou né, não deve ser só porque pelo fato de pessoas estressadas e também pessoas que têm fatores genéticos para ser careca, né, Gila? Pois é, eu tenho uma pergunta assim, ó, pra jogar no ar. Que Faz. no documento ele tá escrito falhas circulares, né? Por que será que causaria essas falhas circulares por diminuição da circulação periférica por cortisol ou algo assim? Meu amigo Giló da área da saúde não entendeu por que falta circulação vai fazer eu cair o pelo, meu amigo Giló. Meu Eu amigo entendo por que Giló, faz, mas eu não entendi as falhas circulares por conta, entende? Por que vai causar falha circular por cortisol e por diminuir circulação periférica? eu pensei nisso, diminuir circulação periférica não vai dar irrigação suficiente pra morreu. É, é a falha circular causada por cortisol. A alopecia traumática eu entendo bastante. Calma. Eu também entrei na sobrancelha. Mas olha no, só. Eu tenho nos cílios, porque eu faço extensão de cílio por causa do pelo, cai os cílios e depois eles nascem de novo. então isso é areata? Não é, amor. Tem aqui, ó, vejamos o documento que o diretor fez. Olha, não, mas é também, mas não somente. Não é porque é dos cílios que vai ser areata. É traumática, porque o peso da extensão faz tração e faz cair meu cílio. E o cabelo? O meu cabelo é emocional mesmo. Aí o meu Um não tem nada a ver com o outro. Aí não tem nada. Aí são três tipos Cada pelo cai por um motivo. Três tipos de alopecia. Por que 3? Deixa eu ver. Porque tem androgenética também, né? Ah, sim. A alopecia, além da alopecia areata, também a alopecia traumática, que a gente já acabou entrando um pouquinho no tempo, que ela é causada, como o nome já diz, por traumatismos ou até mesmo pelo hábito de arrancar os fios. Não é diferentes, né? Um emocional, não necessariamente a pessoa vai arrancar lá o fio, e outro, o emocional, ela vai lá arrancar o fio, né? Mas enfim, é traumático porque ela tá arrancando o fio por força mecânica, né? Né? Sim, mas no caso, o traumático ela seria especificamente pelo hábito tanto de arrancar o fio de cabelo, você pega ela e tem umas pessoas que pegam e enrolam. E também, ou sei lá, estão andando de moto, caem, raspam a cabeça no chão e ficou careca. O fator Você ficou emocional. com o joelho peladinho? Em carne viva. Um chapéu pra ser pelado. No caso, o emocional seria por causa de estresse, por causa de. Estresse. Por causa do quê? Estresse. Estresse. Pessoas muito irritadas. Estressados. Pessoas muito Além- irritadas que sobreaquecem a cabeça. Frita o couro cabeçudo. O cocuruto. Eu além da androgenética, eu também tenho a traumática na sobrancelha, né? Porque eu tive a ideia de tacar a cara na pia, né? Daí eu levei 4 pontinhos. 4 Ah, parabéns. Pra passar em anatomia eu precisei de um só. Eu tenho um chavoso natural agora.
Muito antes de ser moda chavear a sobrancelha. Um chavoso natural é bom. É, porque tem aquele que cortava a sobrancelha de lá, já vem Verdade. O meu não é um chavoso artificial. Tá. Já falamos de 3. Tem mais uma? Qual que é essa outra? cicatricial. Tá, me explica. A alopecia cicatricial, ela é meio parecida um pouquinho com a traumática, porque ela pode estar associada, né? Uma pessoa tem um trauma próximo à sobrancelha, cabelo, e inflamar o folículo, esse folículo acabar sofrendo dano por causa da inflamação, e ele não se desenvolve mais, ele é cicatricial, por isso o nome, né? Alopecia cicatricial. Então pode estar associado à alopecia traumática ao redor de um trauma, por exemplo, ele pode ter essa alopecia por inflamação. Especificamente, você tem uma cicatricial porque Não, você tem não algum problema. Não, mas especificamente, o traumático vai causar, né? Vai ser por motivo externo que aconteceu. Cicatricial acontece alguma coisa, Que exemplo. causa inflamação. Exatamente. Um pelo encravado. Você já viu a perna? Como que acontece? Nunca viu alguém levar um soco e um pelo encravado. É que você não levou o soco com tanta força, então. Mas então, também ninguém leva um soco na nuca que, ó. É que, não, é que é legal porque não tem imagem, mas leva um soco na nuca para inflamar o couro cabeçudo e perder um folículo. Pois é, então. Inflamação pode acontecer tanto por motivos sem. Tipo uma espinha, como um pelo encravado, mais do que por traumatismo. Já ia fazer eu falar errado aqui, ó. Telogeno. Relógio. Então, mas é que eu li o jeito que tá escrito. Eflúvio Telogeno. telógeno. Caralho, eflúvio telógeno. Lindo. Obrigado. Nosso filho vai chamar Eflúvio. Eflúvio telógeno e Ana Lachowski. Olha que linda. Fica a dica aí. A minha mãe queria me chamar assim pelo jeito, só que ela torou ali e fez um ângelo no telógeno. Telógeno. Eflúvio telângelo. Não tem uma parte do cromossomo que... me despertou curiosidades aí. Tem uma parte da divisão, né? Metáfase e telófase. Não, o telômero. Aham, também tem. Telodendro tem também. É a queda específica do fio no momento que ele tá na fase de repouso. Porque a gente tem outra que é o eflúvio anágeno, que é basicamente ele cai enquanto ele tá crescendo. Então ele tem a ver com a época de crescimento que cai dos fios. Porque a gente não chegou a falar sobre o ciclo dele. Mas você sabe que ele tem o crescimento, repouso e daí ele cai. Mas é que nessa em específico ele vai cair durante a fase de repouso. E tem outras que ele cai durante a fase de crescimento do pelo. Aqui jaz a Princesa Beleza. Ela era tão bonita, mas morreu de calvície. Porcaria! Diga, Giló, como os fatores hormonais alopecia? Fatores hormonais, eu nem sabia que tinha. Por quê? Como é que acontece? Né? Não sei, Giló. Queda de testosterona. Não é o contrário? Não, eu acho que a queda porque é o aumento da testosterona que faz você desenvolver uma quantidade maior de pelos. Então talvez uma queda abrupta faça você perder muito o folículo piloso. Viu, mas tem aquele remédio que faz cair o cabelo, é um precursor da testosterona, né? Uhum. Então não precisa tipo, se cair, não vai ter o precursor, né? Sim, mas se você tem... É pelo aumento desse precursor? Na verdade é o aumento, só que ele é expressado geneticamente. A pessoa tem no gene que ela vai expressar mais esse precursor do que outras. Uhum. Daí, por exemplo, ela tem bastante testosterona, ela vai ter bastante precursor dessa testosterona. Por isso que a pessoa, quando vai fazer academia e toma suplemento da testosterona, faz suplementação hormonal, ela tem queda de cabelo.
Nossa, pra mim é o contrário, eu achava que ganhava mais pelo. Quando a pessoa vai ganhar, só que, por exemplo, se ela tem essa tendência que é esse precursor, ele vai pra região da cabeça, ela vai ter menos pelo na cabeça e vai ter mais no resto do corpo. Por isso que os caras, quando vai fazer suplementação lá na academia, lá, você vê, tá usando testosterona porque ele tá calvo, com espinha e tudo mais, é como se ele estivesse passando por um outro ciclo hormonal, entende? Uma outra puberdade. Então, você já está explicou. nos dizendo que usar bomba além de deixar broxa causa calvície? Sim, exatamente. Se você se pesquisar, sabe aquele meme do cara que ele fala trembolona, sulfato de... sabe? Então vamos lá. Enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de tremabolan, boldenona e deca. E o GH, o Dianabol e o hemogenin. Bom, eu acho que é isso e como vocês podem ver, o resultado tá dando, né? Daí, depois, se perguntar, ele tem, se não me engano, um outro vídeo que pergunta pra ele por que ele é calvo, e ele fala que é por causa da bomba. Tanto que dando aquele vídeo lá, ele tá bem calvo, agora ele já raspou a cabeça, atualmente, quando tá sendo gravado. Esse podcast, ele já tá com a cabeça raspada, barbudo. Calvo, né? As pessoas costumam ficar bem calvo quando toma bomba e tem essa predisposição. Shilo, conte-nos. Teria algum outro fator que não fosse hormonal, mas que pudesse causar calvície? Existem vários fatores, além do fator hormonal, que podem causar calvície. Como a gente falou, um deles é o estresse. A gente estava discutindo, ele causa o motivo pelo qual tem queda de cabelo por causa do estresse, é pela diminuição da circulação. Só que a gente estava tentando discutir por que acontece a diminuição da circulação. E a gente chegou numa hipótese, talvez não seja verdade, talvez a gente esteja passando uma fake news, que o estresse ele diminui a circulação periférica, por causa da circulação de cortisol. Para quem não sabe, cortisol é o hormônio do estresse crônico. E a pessoa, quando ela está estressada há muito tempo, quando ela vive uma rotina que faça ela passar por um momento estressante, talvez ela produza mais cortisol e, por consequência, esse cortisol diminui a circulação periférica e faça com que os folículos especificamente da cabeça, ou até mesmo os outros folículos, né, que podem cair sobrancelhas, cílios, eles fiquem mais fracos e ocorra a queda dos pelos. Que seria uma alopécia aerata, né, que a gente falou, né? Mas teria alguma coisa, exemplo, o estado do seu cabelo? Exemplo, Meu? uma pessoa... Oleoso, né? Não o estado literalmente que tá agora, mas o estado que fica um cabelo. Exemplo, um cabelo oleoso pode causar um problema com carequice? Sim. O problema, na verdade, do cabelo oleoso é a raiz, né? Que ela acaba ficando oleosa também, juntando mais, predispondo a juntar bactéria, juntar fungo, que causa uma inflamação na pele. E essa inflamação, ela pode gerar, sim, enfraquecimento do folículo. Olha só. Tele, você que é a... Dermatite seborreica, lembrei o nome aqui. Lembrou o nome? Dermatite seborreica. Acabei É a de famosa lembrar. caspa também. Tá tudo relacionado Mas com a agora eu famosa fiquei me caspa. questionando um negócio que pra mim, na minha cabeça não faz sentido. Vamos lá. Professora Meire de Bioquímica, vamos lá. No momento de estresse, você vai liberar adrenalina e cortisol, certo? Sim, estresse agudo, sim. Exato. O teu corpo ele vai entender que você tá numa situação de luta ou fuga. Ele tende a jogar teu sangue para as extremidades para você conseguir lutar e correr. Então, como que o cortisol vai diminuir circulação periférica? É que, na verdade, não é periférica no sentido de membros, é periférica no sentido de pele. De pele? De capilaridade. Ele centraliza o sangue para os órgãos vitais, para os músculos, ossos, tudo. Mas a pele não necessariamente necessita de sangue. Por isso que quando a pessoa tá muito estressada, ela fica com o lábio branco, ela fica com mais olheira, por exemplo, porque a pele vai ficando no estado pior porque ela tem menos circulação periférica. Mas tem gente que quando fica estressado fica vermelho. Pois é. Aí é um pouco diferente. Não é que ela não fica necessariamente vermelha nas extremidades, né? Ela fica Bochecha? Ela fica bochecha, ela fica... E a cabeça, a face, são partes que devem ser vascularizadas, né? O rosto não é cabeça. Não, mas vamos pensar Não, mas a cabeça no geral, porque sente a orelha quente, sente, tipo, esquentar essa parte daqui, coçar por causa da circulação de adrenalina.
Mas vamos pensar no seguinte. Só que também tem que pensar que a adrenalina ela faz vasoconstrição, né? Então faz sentido dar uma cortada na circulação ali dos folículos pilosos. Sim, e pensar que essa vasoconstrição ela é ainda pior nos capilares, porque se eles já são pequenos, eles vão ficar ainda menores. Vai colabar o negócio. E se você tá numa situação de fuga, pra que caramba você vai precisar de sangue na pele? Exatamente, ele direciona. Ponto aí, ó. Próximo assunto, então. Aqui jaz a Princesa Beleza. Ela era tão bonita, mas morreu de calvície. Porcaria! Ana Tereza, você que é a mulher de nós aqui, diga, Oi. vocês, mulheres que tendem a fazer 300 sessões sobre o couro cabeçudo e seus folículos maravilhosos, fazendo nisso. Vai dar queda. Ou corte químico também, né? Corte químico é um negócio louco. É porque o corte químico, ele não acontece... Depende, tem tipos de corte químicos. Alguns eles vão acontecer basicamente no folículo, então você vai perder o cabelo por completo. Alguns acontecem, tipo, no decorrer do comprimento do cabelo. Mas é que basicamente você tem que entender que quando você passa química no teu cabelo, ele não vai ficar só no comprimento. Ele vai chegar na raiz e, consequentemente, vai começar a afetar o teu folículo piloso. Vai dar ruim no negócio, o negócio vai cair. É simples. Você fica aplicando um monte de coisa sem um procedimento correto, sem ir num cabeleireiro que usa os produtos profissionais adequados, você vai perder cabelo, não adianta. Depois rosa, depois verde, depois lilás. Vai cair. Ela já fala dando esporro. Já é óbvio. A galera fica passando um monte de coisa no cabelo, aí posta vídeo na internet. Ai, meu cabelo deu corte químico. Mas você esperava que acontecesse o quê? Tipo assim, você fica passando um monte de coisa no teu cabelo, você esperava que o teu cabelo ia falar que, ai, para, querida. Não, ele vai cair. Ficou formal no cabelo. Exatamente, entendeu? A Tere tá... Pelo amor de Deus. Ela tá desabafando. Tô aqui perdendo meus cílios por uma alopecia traumática, entendeu? Aqui na minha extensão. Os produtos químicos. Ele tentando ficar mexendo. Cilhão bem no meio do olho. Tá caindo, meu filho. O que foi de lá? Cilhão bem no meio do olho, assim, sabe? Aquele que tá casquerando ali. Distúrbios da tireoide, eu não vou nem me arriscar a dizer porque. Nem tenta. Eu não vou nem saber, eu não sei nem. Na verdade, é perguntar sobre como uma alimentação pode causar problemas com a calvície. Falta de vitamina? Falta de mineral? Falta de um monte de coisa. A gente devia fazer um episódio só falando sobre alimentação. Não, Eu mas adoro vai falar ter. de carência de vitamina. Não, mas Dá vai um ter. episódio, na verdade, dá uns 7 episódios. Não, por na aí, falando de verdade, cada aí- elemento. Sabia que nesse negócio de vitamina, de carência de vitamina, as pessoas que tomam pouco sol têm tendência a ser calvo? Olha, continue. É porque a vitamina D, que ela tá diretamente ligada à quantidade de sol que você toma. Não que ela venha do sol, mas a luz, ela ajuda ali na conversão da vitamina. Ela estimula o crescimento capilar. Então, se você tem uma queda de vitamina D, você também vai ter uma queda na força dos fios, basicamente falando, eles vão cair. Será que pessoas, uma pesquisa pra nós fazer, será que pessoas que moram em lugares em que não tem muito sol, a população em geral tende a ter mais calvície? Não, No Brasil? Olha só. não sei se for Essa é pensar. uma pergunta. É que existem muitas pessoas da etnia negra que elas são calvas, né? E que vieram de lugares que tem bastante incidência solar também, né? Sim, mas aí não é diretamente ligada à é ligada. hipovitaminose, né? É ligado a um fator genético. Mas Aí entra poderia naquela outra. poderia fazer mesmo uma pesquisa, fazer uma pesquisinha. Mas a má alimentação, ela tá relacionada a basicamente tudo no nosso corpo, né? O funcionamento Sim. normal dele. Não estou dizendo que a pessoa que é careca não é normal, né? Mas Eu acho que não. a produção normal de cabelo, sem qualquer fator genético, a produção normal do cabelo, ela depende muito de várias vitaminas. Inclusive, um dos suplementos que os médicos receitam quando a pessoa tá perdendo cabelo é biotina. Via oral, algo assim, não sei se é injetável, mas acho que é oral, a biotina. E ela é a base da vitamina B7, não é? B7? Na escola eu nunca estudava B7, só estudava B1, B2 e B12. Se for pensar, é que toda vitamina é importante, né? Mas essas, a B1, Sim. B2 e B12, elas são... Beriberi, tem a Pelagra, que eu acho que é B3. Mas deixa... Só pra não Aí, falar. agora me vê uma coisa aqui. Vamos lá. Você não pode ter queda capilar por causa de dermatite? Sim.
Você pode. E a B3 não é uma das causadoras da pellagra que os 3 sintomas é dermatite, diarreia e demência? Mas não causaria queda capilar também? A falda sim, é isso que a gente tá falando aqui. Mas é que tinha visto. Daí não era. Esse medicamento que o Giló falou não é ingestão de. Não é outra vitamina do complexo B? É, B7. O que eu tô falando é B3. É outra. É do mesmo complexo, mas é outra vitamina. Os bebês são importantes pro cabelo. O BBB também. Mas também tem a ver com proteína, porque niacina. açúcar. Ah, mas niacina a gente tem bastante no café da manhã, naqueles sucrilhos maravilhosos. Não é uma propaganda, só tô... Eu não cheguei a pesquisar, mas eu já ouvi falar, talvez seja só uma falácia, um conhecimento popular de que gordura faz ter perda de cabelo. Viu, mas eu tava pensando nisso agora, sabia? Com obesidade. Mas será que não é por entupimento de vaso sanguíneo? Ó, aqui, ó. Viu, mas o que você tava falando de gordura, você pode pensar que vai entupir mais fácil um capilar, né? Se você tiver um aumento do colesterol ruim. Pois é, mas... Sim, porque você tem o bom e o ruim. Então, as pessoas que estão nos ouvindo podem não saber o que é a diferença do colesterol ruim e bom. Diga-nos, o que é a siglinha lá, sabe? Eu não vou explicar de conversão de fígado nem o caramba 4, mas basicamente a gente tem muito. O HDL. Calma. Explique para quem não sabe a diferença do colesterol bom e do colesterol ruim. A gente tem 2 tipos, que é o HDL e o LDL. Todos eles envolvem o fígado no processo, mas eu vou explicar a sigla. Você tem o HDL, que é hoje Deus livra, e o LDL, que é logo Deus leva. Então o LDL é ruim. Que vai entupir as suas veias e você vai, infelizmente, vir a nos deixar e não nos ouvir mais. Então, o aumento do colesterol ruim vai entupir veia. Entupindo veia, você vai ter vasoconstrição capilar e nutrição dos folículos por conta dos capilares e uma queda, né? É que tem muito a ver com a alimentação da pessoa. Nem sempre o nosso corpo vai ter níveis basais dele, digamos assim. Porque a nossa alimentação varia muito. Não só o tipo de alimentação, mas a qualidade da alimentação, digamos assim. Tem, por exemplo, uma carne de boi, que você vai comer lá, uma gordurinha. Pode ser que ela tenha HDL pra caramba, que ela venha ter HDL pra caramba, e pode ser que ela não tenha. Pode ser que ela simplesmente... É muito difícil explicar o momento em que teria bastante e o momento que não teria bastante. E a conversão eu não vou nem me arriscar em dizer, porque é muita coisa, meu Deus. Mas tem a ver com a densidade, tanto que no nome tem HDL, que é High Density, Low, não sei o que. lipid, O LOL, League of Legends. Low. Viu? Mas é que basicamente o bom, ele vai tirar das artérias e das células e mandar pro fígado para ele ser convertido, para você conseguir eliminar ele mais facilmente. E o ruim, ele vai tirar do fígado e mandar para as células e artérias, para entupir. Entendeu? Isso aí. Essa é a explicação que a gente queria. Então, o bom, ele vai tirar das células, passar pro fígado, fazer uma leve conversão. Vai passar pela metabolização, isso aí. E daí fazer uma leve conversão ali no nosso querido maravilhoso fígado, a milanesa, e depois despejar ali no cocô no xixi. Ou no cocô no xixi? Ou no coxi? Não. Ou também chico, que é o que os pássaros... Chico é outra coisa. Não, é o que os pássaros fazem. Eles fazem um cocô e um xixi junto, é o coxi. É o Chico. Ou Chico. Não, Chico. Então... Tinha que fazer um episódio só sobre Chico, inclusive. Dependeu do pássaro? Chico, menstruação, que eu digo. Nossa, mas eu ia adorar. Mas eu ia amar. A queijosa princesa beleza. Ela era tão bonita, mas morreu de calvície. Porcaria! Mas é isso aí. E o colesterol ruim é aquele que depois faz um leve tapa no fígado da milanesa e joga para as células e para armazenar.
em um outro dia a gente fala especificamente sobre colesterol e as doenças que pode causar. Sim. Né? Infarto agudo do miocárdio. Também. É um pequeno infarto ali na coronária. Não é infarto do miocárdio que é... Porque se você tem um infarto, ele é do miocárdio. Não. Também. Também. Tem infarto. Em um outro lugar, tem pessoa que tem infarto na batata da perna. Mentira, isso é. Não, mas Não, sério, mas você pode ter o um infarto. A definição de infarto é Obstrução. é uma obstrução que leva à não vascularização daquela região, né? Você pode, por exemplo, o que é errado é falar que, será, o linfonodo tá infartado, porque ele tá... Mas no caso, exemplo pra quem gosta de série, Dr. House, ele tem um infarto que sim. causa o problema da perna dele, que ele acaba perdendo os músculos da coxa. Então, daí, tanto é que uma cirurgia é feita pra tentar reparar Saco e ele fica... escrotal. Saco escrotal é redundante. Porque escroto significa saco sacal. Eu quero ver porque eu tinha certeza. mas na aula mas na escola pública ensinam que é saco escrotal. Uhum. Então, o nome melhor pra gente colocar num episódio que a gente vai falar mal da anatomia é chamar de saco testicular. Ou só de escroto. É porque escroto fica um xingamento. Pega esse escroto realmente. e joga pra lá. É melhor falar. Retire esse saco testicular. Olha só, muito mais bonito. Cara, Pra usar na aula de anatomia. mas Pegue esta coisa que sai do seu corpo composta por uma túnica bugínea e uma túnica vaginal composta também por uma rede de testes e vamos falar sobre isso. é que pode não ter saído, né? Ou você pode ter, como que é? Criptogamia, não é? Turquia. Gamia é foda. Criptorquia. Eu falava orquídea. Criptorquídea. Orquídea é a orquídea que ficou presa. Piló, diga-nos, quais normalmente poderiam ser tipos de remédios ou coisas parecidas para que a gente usasse em tratamento, mas você que está ouvindo aqui e pensou, tô ficando careca, vou comprar esse remédio. Não é assim, você precisa ir no médico, mas o que normalmente um médico sugere as pessoas a usarem para fazer o tratamento da carequice, seria que tipos de remédios? Cara, então. Não, agora você já fez toda. Vou falar direto pros remédios que cura. Eu ia falar um que causa. Né? Caralho, tem uma cura? Alopécia tem uma cura? Não que cura, mas que ajuda a Não diminuir a seria um queda. e pra algumas tratamento pessoas, paliativo? É que depende do tipo da alopecia. Para alguns tipos de calvície, por exemplo, ele vai realmente curar. A pessoa vai ter de volta o cabelo preenchidinho e tudo mais. Mas se for, por exemplo, genética, ela não tem necessariamente uma cura. A pessoa vai perder todos os folículos. Uou. Aqueles que tiverem para perder, né? Aqueles que estiverem predispostos a perder. Mas no caso que envolve genética, a gente tem a medicina preventiva, né? Que a gente tá estudando ativação e inativação de alguns genes, então talvez no futuro tenha realmente uma cura para que envolve a genética para você fazer a desativação desse gene. A pessoa que inventar a cura disso daí, ela vai ser muito rica, cara. É verdade. Foda-se o câncer, o foco é a carequice. Não, o câncer já descobriram a cura, só não querem expor porque, né, vai perder muito dinheiro. Com a indústria de quimioterápicos. Eu ia falar, eu falei aquele lá que antes de falar dos que curam, eu ia falar os que causam calvície, eu ia falar dos quimioterápicos, mas, enfim, não convém, né? Que assim, eu não sei se vocês sabem como funcionam os quimioterápicos de modo geralzão, assim. Tem alguns quimioterápicos, os mais atuais, eles atuam assim. Eles bloqueiam a mitose no meio delas, de maneira bem geral, bem superficial.
eles bloqueiam a célula em mitose. A célulazinha do câncer, ela se multiplica com mais facilidade, né? Do tumor, ela se multiplica com mais facilidade. Uhum. E ela para a mitose no meio. E com essa parada de mitose no meio, o material genético está todo desorganizado, a célula está com uma conformação que ela não consegue voltar ao normal por causa dos centríolos e tudo mais, e ela acaba morrendo, essa célula que está em mitose. Outros tecidos do nosso corpo que fazem mitose incluem os testículos, eles fazem toda hora mitose para fazer a formação dos gametas. Não, é meiose? Ele faz os dois, né? Uhum. Mas, por exemplo, por isso que quando a pessoa começa um tratamento com quimioterápico, é normal que ela tenha tendência a ficar estéril. Não para sempre, mas durante o período que ela está fazendo tratamento com quimioterápico. E além disso, outro tecido nosso que está em constante mitose para formação de células, além por exemplo, o machucado, é os cabelos também, né? Os cabelos, pelos nosso corpo, eles fazem mitose, e quando as células vão fazendo essa mitose, elas vão criando lá no folículo um fiozinho de cabelo com as células que morrem. Dessa forma, quando a pessoa está fazendo tratamento com quimioterápico, as células do folículo capilar que estão em mitose, elas acabam morrendo também, assim como as células do tumor que estão em mitose. E por consequência, a pessoa perde o cabelo, porque o folículo dela acaba morrendo, as células que estão lá no folículo. E por isso que ela perde o cabelo durante o tratamento com quimioterápicos, durante a quimioterapia. Viu, uma curiosidade, vai que você sabe me responder. Então, você tá, tipo, quimioterápico, ele vai, tipo, atingir diretamente esse CLIRP-53? Não necessariamente, depende do quimioterápico. Uhum. É que tem muita variação. Eu não sei qual quimioterápico atua nesse, por exemplo. Tem muitos quimioterápicos. Não, mas provavelmente deve ter algum que atua nisso, Provavelmente, são vários tipos e depende muito da formulação dele, né? Tem quimioterápicos que são realmente citotóxicos, que eles matam a célula do tumor. A quimioterapia ela é feita como uma poliquimioterapia, são associados mais um tipo de quimioterapia. Uhum. Que a intenção Normalmente é feito com 2 a 3 tipos de remédios ali na quimioterapia. Sim. E se a pessoa está querendo, se o médico ele tá querendo diminuir o tamanho do tumor, ou se ele está querendo, por exemplo, a pessoa fez o tumor lá, amputou uma perna porque estava com tumor. Se ele está querendo eliminar o tumor em âmbito... eu não lembro qual que é o termo utilizado, mas é para eliminar células, por exemplo. Ele eliminou o foco do tumor principal e ele quer eliminar as células que estão circulando do tumor, por exemplo. Sim, é que tem aquela margem de segurança, né, que tem que ser feita. Até na remoção do tumor tem que ter uma margem de segurança. Para tumor, que eu dei exemplo do tumor ósseo, é uma amputação, geralmente, né? Pode ser feita reconstrução e tudo mais, mas... Por exemplo, é melhor perder um membro do que, por exemplo, ter a chance de uma metástase, por exemplo. Ele tá fazendo uma coisa que talvez confunda a galerinha aí de casa, que a gente tá tratando o tumor como se fosse qualquer alteração maligna, mas a gente tem que aumento de massa, não necessariamente vai ser levado uma quimio ou uma rádio, né? Ele tá falando sobre... Ele tá falando sobre tumor maligno. Exatamente. Mas é que tem que cuidar, porque muitas vezes você vai falar, a pessoa tem um tumor, vai ter que tomar um medicamento, mas não necessariamente é um tumor. Tu pode falar, meu Deus, eu tenho um tumor, tô tomando remédio, vai ficar careca. Não, exatamente. Mas depende também. A gente fala às vezes tumor... ela vai ficar careca. Pelada? E às vezes não é por causa do remédio. Às vezes porque ela é careca. Mas ela não assume a sua carequice. É que a gente fala tumor porque é o termo mais popular, né? O termo mais popular ainda seria câncer, mas nem todo câncer é um tumor e nem todo tumor é uma neoplasia. Sim. O tumor nada mais é que um aumento de massa. A neoplasia seria o que a gente chama de câncer. Mas não necessariamente, porque uma neoplasia ela pode ser benigna ou maligna. Uma neoplasia maligna é considerada como câncer. A pessoa que tem uma neoplasia maligna, do tipo maligna lá, faz o exame citológico e tudo mais, faz o exame histopatológico, vê que é uma neoplasia maligna, ela tem o que a gente chama como uma doença de câncer. Mas uma neoplasia ela pode ser benigna, né? A pessoa vai ter um tumor, mas não necessariamente um tumor é uma neoplasia. Enfim, é um assunto para um podcast específico falando sobre tumores. Sobre câncer. Exatamente, sobre câncer, que a gente pode especificar melhor e dar mais
aprofundar mais. Aqui jaz a Princesa Beleza. Ela era tão bonita, mas morreu de calvície. Porcaria! Gila, vamos falar então só de 3 tipos de tratamento aqui. Um que é o mais utilizado por homens para tentar fazer com que cresça um barba aqui. O outro é um que você normalmente vai num lugar que não existe médico, mas são pessoas que fazem coisas que mais ninguém faz. E o outro Igreja. é pra quem tem dinheiro daí. Minoxidil, eu acho que é o mais famosão da galera, assim. A pessoa, quero voltar a ter cabelo, tô ficando calvo, quero dar uma preenchida nas entradinhas. A pessoa vai lá e vai pro minoxidil. Ou adolescentinho, ou adulto, né? Não vai, né? Tá querendo ter barba. Vai lá e passa minoxidil na cara. Ele atua como um vasodilatador. Ou seja, ele faz com que circule mais sangue naquela região. Ele usa o tópico, isso significa que você passa lá na pele, passa onde você quer que ele tenha efeito. E ele aumenta a circulação. Aumentando a circulação, ele aumenta os nutrientes pro folículo. E esses nutrientes fazem com que o folículo se desenvolva melhor lá e tudo mais. Mas não necessariamente ele é um milagroso, né? Porque, que nem eu disse, o tumor do tipo... É o tumor. Se for a calvície do tipo genética, ela não necessariamente precisa que o folículo seja bem nutrido. Ó, ele não necessariamente precisa que o folículo seja bem nutrido. Ele precisa que aquele precursor da testosterona ele não seja circulante, não atue lá no folículo. Ou seja, se a pessoa tem predisposição genética a perder cabelo, pode ser que o minoxidil ajude ou pode ser que ele não ajude. Viu, sabe uma coisa bem legal que você não comentou, mas é muito legal que tem um laser, que é um capacetinho que você dorme com ele. Meu pai tem. Você dorme, é um capacetinho que você dorme e ele fica com laser vermelho estimulando a circulação pra crescer cabelo. E eu acho que não tá Uma funcionando. laser terapia. Cara, não tá. É tipo uma laser terapia na cabeça. Não funcionou. Mas, tipo, tem. Mas existe, é bom saber. Esse Jill tem outra curiosidade dele, que é, por exemplo, a pessoa lá, o carinha quer ter barba. Mas, como eu disse, ele estimula a circulação para nutrir o folículo. Se ele não tiver o folículo para barba, ele não vai ter barba. Ele pode nutrir o que ele quiser, ele não vai crescer barba. Outro remédio que pode ser usado além do minoxidil é a finasterida, que ela é bem famosinha, né? A finasterida é, por exemplo, procurei lá um dermatologista, tô perdendo cabelo. Quero saber, o dermatologista provavelmente ele vai fazer um perfil bioquímico lá do teu fígado, lá pra saber como é que tá tudo, e ele pode te passar esse remédio chamado finasterida. Ele tem uma certa eficácia nos casos de calvície hereditária, que é a calvície que passa de pai para filho, que é a genética. Ele tem alguns probleminhas, né? Um dos probleminhas dele, se eu não me engano, inclusive é um problema que causa impotência, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas ele... Só que a finasterida também ela causa perda de libido. Então você tem que ponderar. Você quer perder cabelo ou você quer perder libido? Você tem que escolher. O que você prefere? Criando uma teoria. O que você prefere, Giló? Diga Cabelo pra ou nós libido? aí. Ele não tem cabelo, então você já sabe a resposta. Viu? Ó, eu tava Mas, criando uma Giló, hipótese então, mas conta, mas muitos desses remédios não são indicados para as mulheres, e sim mais para os homens usarem do que as mulheres. É isso mesmo? Pois é, eu tava criando uma hipótesezinha agora aqui, para reduzir o tamanho da próstata, né? Sim. Aham. O que causa o aumento da próstata, ou chamada de hiperplasia, é a testosterona, né? Aham. O que também. Então, ó, se ele diminui a libido, será que ele não bloqueia a testosterona finasterida? Mas será que a libido é que não é ligada só ao índice de testosterona, né? Não a Esse libido, coisa. não a libido, mas, por exemplo, se ele diminui o tamanho da próstata, e se ele bloqueia a libido, pode ser que seja testosterona que ele coiseia, né? Sim. Pelo também. Aham. É, Pode ser sim, bloqueio. porque é igual eu te falei no fator genético, ele é menos dominante sobre as mulheres por causa do baixo nível de testosterona. Pois é, daí o uso por mulheres férteis ou grávidas sei lá. Que foi fazer uma Me lembra piada. uma horta, sabia? Tipo, a mulher é adubada porque ela é fértil. Então, Giló, aí a gente entra pra quem a gente tem dinheiro pra fazer. Pra quem- E também não tem genética pra sustentar.
Que é o preencher de grama, né? Pegar aquele bloquinho de grama e colocar em outro lugar. Exatamente. Existem tipos diferentes de transplante. Onde você também tem uns que você. Tem tipos diferentes de transplante. Gio, diga-nos os transplantes de cabelo que existem. Ó, transplante de cabelo. O transplante de cabelo ele ficou famoso, né? Nesses últimos anos aí. Inclusive o nosso concorrente, aquele do podcast lá, o Igor do Podpah, eu ia falar. Ele fez o implante de cabelo, né? Ele fez algumas vezes até conseguir o cabelinho lá, né? E ele é um procedimento cirúrgico, ele custa dinheiro, a pessoa é anestesiada lá e tudo mais, tem anestesia, ela passa o folículo do lugar, por exemplo, tem o cabelo ali do lado, tem bastante cabelo do lado, que é geralmente o que acontece, né? A pessoa pega aquele folículo, cirurgicamente, é tirado o folículo todo, às vezes vem com um ou mais pelos, e ele coloca em outro lugar o folículo. No caso, na parte de cima da cabeça, onde é que mais vai colocar, né? Pelo amor de Deus. Só para um parênteses, até ele falou que pode fazer o transplante do cu para a cabeça. Porque caso ele tem queira. bastante, né? Tem uns que falam. Tem casos que a pessoa que dizem que a pessoa colocou realmente naquele lugar. Porque o folículo ele tem um sentido de crescimento, né? Consegue avaliar se esse sentido quando ele vai colocar o folículo que ele tirou no lugar tá certo. Daí fica os fiozinhos meio despenteados, assim, meio coisado. E mesmo sendo da cabeça, o fio é diferente, né? E ele acaba indo lá pro lugar e parece que tá fiozinho desse lugar. Entendi. Também tem pessoas que fazem transplante de barba, que não tem barba, mas no caso eles têm uma versão mais reduzida da barba e não tem preenchida na parte da bochecha ali. E o que eles fazem é transplante, eles pegam uns fiozinhos de Ah, eu já cabelo vi. e fazem que fica negócio estranho até pelos próximos 3 meses, até começar a É ter um que eles meio crescimento. que caem. Sim, mas daí no caso, até a parte de que o negócio começa a crescer de um jeito mais natural, fica estranho pra caralho. Sim. Pois é, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi uma foto de como a pessoa fica depois. Porque, por exemplo, tem pessoa que Fica- tem a Eu já barba vi. bem, Eu tem a vi uma barba bem reportagem sobre isso enrolada que e eu vou coloca mostrar seu uns cabelo desses. liso, né? Mas é que normalmente quando você faz esse transplante, ele. Não na cabeça, normalmente é pra preencher falha. É espaço mais vazio, mas na barba normalmente é mais pelo volume. Então às vezes a pessoa coloca mesmo só pra parecer que tem mais pelo. E exemplo na barba, eles pegam só o exemplo eles vão pegar na cabeça e pegam uns folículos pequenininhos, ali só espetado só para que, no caso o corpo faça a própria produção naquele lugar ali. Mas aquela horta, fica aquela horta estranha. Sim. Milagrosos, né, Fagner? Você que entende disso aí. O quê? Produto milagroso. Não sei. Você que é entendido desses negócios. Nunca usei. No meu rosto. Não, na cabeça, tô falando. That's what she said. Mas Ai, meu Deus do céu. o máximo de produto milagroso foi um produto que você utilizar com coisas fechadas, exemplo, capacete de moto, boné ou touca, a perda de alguns milhões de fios de cabelo, Daí é por tração, né? utilizando gel Calma. e pomada. Tanto é que teve uma vez que eu fui cortar cabelo que me deu um pouco de tristeza. O cara cortou o cabelo e falou, tá ficando mais ralinho aqui na parte da frente, né? Sério? Ixi. Mas daí eu parei de usar capacete. Agora Capacete voltei. prejudica muito a saúde do cabelo, porque eu percebi que desde que eu comecei a andar de
moto, assim, o meu cabelo, eu tô tendo que ter um cuidado extra, porque além da tração tornar ele mais quebradiço, por ele ficar em um lugar fechado e úmido, ele tende a ficar bem mais oleoso, né? Então, desde que eu comecei a usar capacete constantemente, eu percebi que a saúde do cabelo deu uma ferrada violenta. Pois é, fica abafado ainda, propicia a geração de fungo, bactéria, caramba, né? Você já viu um calvo que não anda de moto? Eu tô pensando aqui. Eu acho que O Giló. Refuta Mas essa. é que ele andava quando era O The jovem. Rock. O The Rock. Ele anda de carro. Ou aquele que faz o Julius. Mas o Julius, ele não é careca, né? O ator que faz o Julius, o Terry Ele Crews. raspa. Trapaceiro! Imagina tirar com cera. Cara, a minha teoria é que os carecas, eles têm um... Ó, vou até falar mais baixinho aqui, ó. Os carecas, eles têm uma sociedade secreta de carecas. Que a partir do momento que tu vira careca, tu entra naquela sociedade. Nos conta Meu sobre ela. convite, eu acho que eu tenho que perder mais cabelo pra eles me convidarem. Mas assim que eles me convidarem, eu vou, assim, ó, carecas que estiverem escutando e fazerem parte. Eu não vou contar pra ninguém. Sei. Eu sou um cara do bem. Um careca do bem. Agora todo careca do mal? Aqui jaz a Princesa Beleza. Ela era tão bonita, mas morreu de calvície. Porcaria! E tem também aquela outra que não é necessariamente uma peruca, que é aquele que é um sprayzinho, né? Que vai. Ah, não, aquilo ali é horrível, pelo amor de Deus. Parece que ralou a cabeça no carvão. A pessoa sei lá. sua já escorre ali pelo lado. Ó. É, cai o cabelinho ali do lado. Então, mas isso não era especificamente só para, tipo, exemplo, aquelas pessoas que têm cabelo, mas tá ficando ralo desse passam ali pra dar uma Só dá uma disfarçada. preenchida, né? É Aí só se pra não me engano, é disfarçar, por tipo, pra- televisão, né? Porque... E naquela que queria cobrir, ela, tipo, pegou aqui e passou assim. Nossa. Vou fazer uma Pô. franja. Mas, meu Deus, aquele ali, não, de dia aquilo não engana. Ou é na balada com todo mundo bêbado, ou é na televisão que é de longe. Porque Sim. assim, enxerga que a pessoa passou um giz de cera na cabeça. E tem aquelas pessoas que elas vão além. Não adianta passar um spray. Elas fazem uma tatuagem pra Deus, de isso é cabelo. horrível. Isso é horrível. Eu já vi, é meio estranho. Eu vi uma que ficou Principalmente- verde. Então, por que era verde? Porque normalmente você faz a tatuagem com tinta preta. Porque, né, pra fingir que é um cabelo super ralo. Mas ninguém vai pegar protetor solar e passar na cabeça. Raros são os carecas que fazem isso. Fizeram tatuagem muito menos, normalmente. Então as pessoas que fazem a tatuagem, elas esquecem de proteger a tatuagem. Então, exemplo, você faz uma tatuagem no braço e não cuida dela nunca. Ah, isso aí. Deixa não ela dá. e você passa Deixa ela tipo o dia fermentando. inteiro no sol. Vai ficar verde. Sim, sim, sim. Eu queria tanto terminar com uma piada, Então, Que não, piada que você quer terminar? mas você já conhece. abre seu coração. Ah, eu vou contar uma piada que ele falou. Como que é? Tinha um pra cá. Ah, Deixa eu não. ver. Esse. Ah, Tupac. Vocês querem tchum? É tchum pra direita. Não, já desisti. Você já conhece minha piada. Que Qual? piada que é? É, por que o cara, quando vai empinar a moto, ele não cai? Por quê? Moto Yamaha. Vem dançar forró, vem dançar forró, vem dançar forró. Oxi. Termina com essa música, pera. Calma, eu vou te mostrar a música. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. Vem dançar forró, vem dançar forró, vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. Vem dançar forró, vem dançar forró, vem dançar forró, deixa os problemas pra depois.